Olá, tudo bem? Bem, bom retorno a todos, né? A gente ficou aí um tempo descansando, né? Agora desejo um bom retorno a todos os estudantes aí, ao pessoal que pode voltar a acompanhar no canal as nossas discussões sobre o ensino de cálculo, né? Mas agora, né? Agora nós estamos assim, tipo, numa das áreas, né? Onde a gente pode maior ver o número de aplicabilidade dos elementos de cálculo que vimos durante o ano em cálculo 2, né? E também os elementos do cálculo 1, né? Que são muito importantes para isso daí, que são as equações diferenciais, né? Então, as equações diferenciais são equações onde temos uma derivada e uma função que nós queremos descobrir, né? Ou seja, nós não temos a função, nós temos uma derivada dessa função e nós temos alguns dados e a partir disso daí nós tentamos construir qual é a função que rege uma situação, né, por assim dizer, né? Então, do ponto de vista da aplicabilidade, talvez seja um dos conteúdos que mais tem aplicação, né? Muito interessante esse assunto, né? Um assunto que eu gosto bastante de trabalhar, né? São as equações diferenciais. Mas vamos começar devagar, vamos começar a falar da essência das equações diferenciais, para depois, conforme a gente ir avançando nos nossos estudos, beleza? Então vamos começar o estudo sobre equações diferenciais. Bem, então vamos começar o assunto de equações diferenciais falando especificamente das equações diferenciais de primeira ordem, tá legal? Bem, então, muitos dos modelos matemáticos de um problema real são formulados por meio de um raciocínio intuitivo, bem como por uma lei da física fundamentada em evidências experimentais, né? O modelo matemático desenvolvido se apresenta na forma de uma equação diferencial, isto é, a equação apresenta uma função desconhecida e algumas derivadas. Então, a nossa proposta para esse bimestre, por assim dizer, por esse trabalho, é a gente trabalhar com essa questão, de trabalhar com alguns problemas reais. Esses problemas, muitas vezes, eles são desenvolvidos por meio de um raciocínio intuitivo, né? Ou melhor, não é desenvolvido, são formulados por meio de um raciocínio intuitivo e também por lei da física fundamentadas em evidências experimentais, ou seja, fazendo o teste e a partir desses testes a gente consegue ver uma variação, ver alguma estrutura que nos leva a pensar nas equações diferenciais, que o que são? São equações que apresentam uma função desconhecida e algumas derivadas, tá? Essa é a nossa primeira ideia, né? Eu vou apresentar alguns modelos de como as equações diferenciais surgem quando modelamos um modelo físico, tá? Então, o crescimento populacional é um deles. Inclusive, eu trabalhei já há um tempo com ele, tive alguns trabalhos de TCC já trabalhando com isso, tá? Então, um dos modelos para o crescimento de uma população se encontra na hipótese. Então, olha, eu estou estabelecendo uma hipótese de que uma população cresce a uma taxa proporcional ao seu tamanho, né? Então, a minha ideia, uma intuição que eu tenho é essa daí, que a população cresce a uma taxa proporcional. Essa hipótese é razoável para populações de bactérias ou animais em condições ideais, meio ambiente limitado, nutrição adequada, ausência de predadores, imunidade a doenças, ou seja, o ambiente perfeito. Então, esse modelo serve para estudo para algumas situações, né? Como essas aí, né? Como eu já citei. Daí agora vamos pensar um pouco nessa ideia desse modelo, tá? Então, é diretamente proporcional à população, né? Então vamos pensar assim, bem, se nós temos essa relação, nós precisamos de um tempo, né? Então a variável t, que é a variável independente, e p é o número de indivíduos da população, que é a variável dependente. Então a taxa de crescimento é a variação da população em relação ao tempo, e essa relação é a derivada, beleza? A nossa hipótese é que a taxa de crescimento é proporcional ao tamanho da população. Ou seja, a taxa de crescimento, a variação da população em relação ao tempo, dp por dt, ou seja, a derivada é igual a um k, que é proporcional, que é uma constante que multiplica a população, certo?
onde a gente chama K de constante de proporcionalidade. Então, essa é a nossa hipótese, é que a taxa de crescimento é proporcional ao tamanho de uma população. Tá? Esse modelo é uma equação diferencial, pois apresenta uma função desconhecida P e a sua derivada. Né? Muitas vezes nós conseguimos achar a variação, né, como eu falei, por experimentos, né, a gente vai montar uma tabela e a gente consegue, por meio dessa tabela, observar a variação. Então, quando nós temos essa variação, nós temos a derivada, né, mas a gente não tem a função. Então, a gente olha a variação e, por meio dessa variação, nós vamos encontrar a função, tá? Que é o caso ali, né? Vamos analisar algumas consequências disso, desconsiderando uma população nula, ou seja, em nossos casos, a nossa população sempre vai ser maior que zero. Bem, se K for maior que zero, então a equação nos diz que a variação, ou seja, a derivada P' de t é maior que t para todo t. Isso significa que a população está sempre aumentando, certo? Ou seja, se a minha constante de proporcionalidade é maior que zero, naquele modelo nós vamos afirmar que as nossas derivadas vão ser sempre maior que zero, e isso nos vai dizer que a nossa população vai estar sempre aumentando, tá? Assim, eu vou fazer isso daí para vocês entenderem por que chega nessa forma. Qualquer função exponencial do tipo p de t, c elevado a k vezes t, é uma solução, tá? Eu vou mostrar isso para vocês. Se fizermos c variar entre os números reais, obtemos uma família de soluções. E nós também vamos construir o gráfico para entender melhor essas ideias, tá bom? Eu só vou terminar esse slide para a gente já começar a trabalhar nesse sentido aí, tá? No entanto, as populações só têm valores positivos, ou seja, a gente vai considerar que c é maior que zero, tá? Também vamos nos considerar em valores t maior que zero, ou seja, se nós fizermos t igual a zero, aqui, se eu colocar t igual a zero, c elevado a zero é 1, então a população é o valor de c, tá? E como eu disse para vocês, esse modelo funciona para ambientes ideais. Agora, vamos considerar duas hipóteses, tá? Mas antes de eu considerar essas duas hipóteses, eu vou fazer o que acontece com essa situação aqui, e a gente obtém essas famílias aqui, tá bom? Beleza? Bem, então pessoal, vamos fazer lá primeiro essa equação, né, diferencial, né? A variação da população em relação ao tempo é igual a uma constante de proporcionalidade vezes a população. Então, como é que eu resolvo essa equação diferencial? Tá? Bem, então o que eu vou fazer? Primeira coisa eu vou, digamos assim, quem tem P de um lado e quem tem do outro. Então, vai ficar assim, ó. Aqui vai ficar dp sobre P, que é igual a K vezes dt, tá? Então daqui o que eu posso fazer? Bem, existe toda uma parte teórica que a gente vai falar para frente, mas é mais ou menos isso daqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou integrar ambos os lados, né? Quando eu faço a integral, essa integral aqui é o que? ln do módulo de P. E essa aqui vai ficar K vezes T, essa integral. Bem, como nós estamos trabalhando com população somente positiva, então não preciso me preocupar com o módulo por enquanto, então vai ficar, daqui eu vou obter ln de P é igual a K vezes T. Só que eu não quero o logaritmo neperiano de P, eu quero a população. Então o que eu vou fazer? Eu vou elevar ambos os membros a exponencial e. Então ficaria e elevado a ln de P, que é igual a e elevado a K vezes T, certo? Beleza. Desculpa, faltou aqui, ó, mais C, né, da constante. Então aqui faltou o mais C. Então aqui, como nós temos essa relação aqui, é uma operação inversa, então daqui eu posso dizer que daqui e elevado ao ln é o P, certo? E aqui eu vou ter e elevado a K vezes T vezes e elevado a C. Mas ó, C é uma constante, C é um número, e elevado ao número é um número, tá? Então esse cara aqui como um todo, ele é um número.
Bem, se ele é um número, eu posso dizer isso aqui, ó, P igual a 1C e elevado a K vezes T. Então, é isso que eu estava falando para vocês, que esse cara aqui, qualquer um, é solução para essa equação diferencial aqui, tá bom? Bem, então agora tá, qualquer um desses caras aqui é solução, beleza? Agora eu vou mostrar no GeoGebra, só que eu vou colocar algumas condições aqui só por conta do GeoGebra. Mais para frente a gente vai explicar disso, mas vamos imaginar que nós chegamos nessa situação aqui, ó, P igual a C e elevado a 2T, tá? E, como eu falei para vocês, vamos pensar nesse cara aqui primeiramente, inicialmente, ele é um número, então a gente pode dividir ele em C maior que 0 e C menor que 0. C igual a 0 não, porque nós desconsideramos a população nula, tá? Então, temos esses dois casos. Vamos pensar nesse daqui primeiro, a gente vai mostrar a família de soluções, tá? E depois a gente vai mostrar as negativas para vocês verem a relação dessas duas aí, beleza? Então agora vamos abrir o GeoGebra para verificar essa relação, tá bom? Bem, então com o GeoGebra aberto, vamos trabalhar nessa questão ali. Só que, só por questões de ficar um pouco mais fácil, eu vou dizer que y é igual a... Bem, C maior que 0. Então vamos começar com 1, considerando 1. Então vai ficar E elevado a 2 vezes x, certo? Essa é a minha primeira equação ali. Agora vamos considerar o C igual a 2. Então vai ficar y1 igual a 2 vezes de 2x, tá? y2 vai ficar agora, considerar 3 vezes de 2x, certo? Então o que a gente pode observar? Que todas essas respostas são soluções para o meu problema, tá? Isso considerando populações positivas. Então o que a gente pode afirmar? Que a população vai aumentando exponencialmente, tá? Agora vamos pensar em um C negativo. Então vamos colocar lá y3 igual a menos 1 vezes 2x, y4 vezes exp de 2x, tá certo? Bem, todos esses casos aqui são as minhas famílias de soluções, tá? Baseados naquela solução que eu encontrei aqui, né? Essa solução aqui, tá? Então eu encontrei, digamos, um K igual a uma constante de proporcionalidade igual a 2, né? E conforme vai multiplicando, só que daí vai depender de quem? Do valor de C. Então se C for maior que 0, eu tenho essa estrutura aqui, ó. Eu tenho esses caras subindo aqui. Se C for menor que 0, eu tenho esses aqui. E essas são as minhas famílias de soluções, beleza? Agora vamos voltar lá para nossa discussão. Então assim, antes de nós considerarmos nossas hipóteses, nós devemos considerar a capacidade de suporte, que eu vou chamar de M, que uma cidade possui, certo? Ou seja, de acordo com suas limitações geográficas, ela tem um suporte, tá? Então esse suporte eu vou chamar de M, tá? Então assim, vou considerar duas hipóteses. Se a população for pequena, eu posso dizer que a variação da população em relação ao tempo é aproximadamente proporcional a um número proporcional, ou seja, uma constante de proporcionalidade vezes a população, tá? A segunda hipótese que eu vou colocar é: se a variação da população em relação ao tempo é menor que 0, isso vai acontecer quando? Se a população for maior que a
capacidade de suporte de uma cidade. Por exemplo, cidades muito grandes, por exemplo, assim, elas têm essa situação aí. A capacidade de suporte dela é menor do que a população que ela tem. Ou seja, conforme isso vai acontecendo, né, a variação da população em relação ao tempo tende a diminuir, né? Ou seja, a população diminui se exceder a capacidade de suporte de M, tá? Bem, vários fatores que daí o pessoal da geografia pode falar melhor, mas daí, por exemplo, fica muito grande a cidade, pessoas se mudam, ou até mesmo não vão. É um assunto bem interessante assim quando a gente fala em questão de logística, tá? E uma expressão que incorpora ambas as hipóteses é essa daqui. A variação da população em relação ao tempo é igual a constante de proporcionalidade vezes P, que multiplica 1 sobre P dividido por E, tá? Essa daqui é essa é uma expressão que incorpora ambas as hipóteses. Nós vamos falar disso também um pouco mais para frente, tá? Bem, então assim, a gente tem aquela equação, né, que eu acabei de mostrar para vocês, e a gente tem algumas considerações a respeito. Então, uma delas é o seguinte, ó, que se P é pequeno quando comparado à capacidade populacional M, então P sobre M está próximo de zero. Por exemplo, vamos considerar uma população de 10 indivíduos e a capacidade é de 100. 10 sobre 100, 1 sobre 10, 0,1, ou seja, está próximo de zero. Tá? Agora, se P é maior do que M, então 1 menos P sobre M é negativo, e assim a variação da população em relação ao tempo é menor que zero, ou seja, vai diminuindo. Tá? Como eu disse, isso é uma questão interessante, como eu penso, na verdade, assim, né? Se a população for maior que a capacidade da população, o que acontece? Bem, pode acontecer o êxodo, né, mudança de cidades, e com isso a variação da população em relação ao tempo, isso é menor que zero. Mas isso é uma discussão que talvez colocando assim, se a gente pudesse ter esse espaço, conversar com o pessoal da geografia, com o professor de geografia, traria muito mais considerações a respeito disso, e poderíamos pensar até assim como a matemática pode discutir questões sociais assim, importantes da atualidade, tá? Essa equação foi apresentada pelo matemático e biólogo holandês Pierre-François Verhulst, conhecida como equação diferencial logística. Ela foi construída em 1840 e ela em livros você vai encontrá-la como equação de Verhulst, tá? Com relação a essa equação, podemos inferir duas coisas. Se a população num tempo t igual a zero e a população num tempo t igual a m, essas são chamadas as soluções, ou seja, se em determinado momento a população é igual a zero e a população coincide com a capacidade da população m, né, essas são chamadas soluções, tá? Essas duas soluções são chamadas soluções de equilíbrio, ou seja, são situações de equilíbrio do meu modelo, tá? Se a população P0 estiver entre 0 e m, então o lado direito da equação é positivo, e assim a variação de P em relação a T é maior que zero, né? Se a população exceder a capacidade de suporte, ou seja, a população é maior que m, então 1 menos P sobre m é negativo, portanto, a variação da população em relação ao tempo é zero e a população diminui. Note que, em qualquer um dos casos, se a população se aproxima da capacidade de suporte, ou seja, P está tendendo a m, então a variação da população tende a zero, né? Ou seja, significa que a população está se estabilizando, tá? Então esse é um assunto interessante também que nós vamos tentar discutir nas nossas próximas aulas, essa questão de estabilidade de uma equação, tá bom? E agora falando de uma maneira mais geral, né, as equações diferenciais de maneira geral, né? De uma maneira geral, uma equação diferencial é aquela que contém uma função desconhecida, uma ou mais derivadas, tá? A ordem de uma equação diferencial é a ordem da derivada mais alta que ocorre na equação. Então, ali, por exemplo, ó, vamos considerar a seguinte equação diferencial: y' igual a x vezes y, tá? Então, olhando ali o nosso referencial, fala o seguinte: a ordem de uma equação diferencial é a ordem da derivada mais alta, ou seja, essa daqui é uma derivada de primeira ordem, essa equação diferencial de primeira ordem, porque a nossa derivada mais alta é a derivada de ordem 1, tá? y2, ordem 2, y3 igual derivada segunda, ordem 2, derivada terceira, ordem 3, e assim vai indo, tá?
Uma função f é denominada solução de uma equação diferencial se a equação é satisfeita quando y igual a f de x e suas derivadas são substituídas na equação. Então, o que acontece? Eu encontro a minha função f. Para eu saber se aquilo é verdadeiro, eu derivo aquela função e se ela satisfaz as condições da minha equação, então é uma das soluções, tá bom? Então, ali no caso, ó, mostre que todo membro da família de funções y igual a 1 mais c elevado a t dividido por 1 menos c elevado a t é uma solução da equação diferencial y' igual a 1 sobre 2 y ao quadrado menos 1. Tá? Quando aplicamos as equações diferenciais, não estamos interessados em encontrar uma família de soluções. Tá? Ou seja, eu quero encontrar um elemento aqui, um número. Tá? Então, a solução geral, que são chamadas. Tá? Em muitos problemas físicos, precisamos encontrar uma solução particular que satisfaça uma condição do tipo yt de 0 igual a y0. Esta é chamada condição inicial. E o problema de achar uma solução que satisfaça a condição inicial é chamado problema de valor inicial. Tá? Então, quando nós estamos trabalhando com equações diferenciais, em muitas situações nós chegamos nesse resultado. Só que isso às vezes não me interessa, porque depende muito da situação, eu preciso ter uma condição para que aquilo possa se estabilizar, ou melhor entender qual é o momento que vai se estabilizar. Com C igual a 1 eu tenho um tipo de situação, com C igual a 10 eu tenho outro tipo de situação. Então isso que difere. Então eu tendo a família de soluções me ajuda a ter um norte, mas não é esse o mais importante. O importante é a gente tentar encontrar a partir de uma condição, tá? E quando eu falo dessa condição inicial, nós temos uma equação diferencial e um problema de valor inicial, beleza? E daí nós temos esse exemplo também, né? Que daí eu já dou uma condição inicial, né? Encontre uma solução da equação diferencial y' igual a 1 sobre 2 y ao quadrado menos 1, que satisfaça a condição y de 0 igual a 2, beleza? Bem, eu vou fazer aqueles dois exemplos no GeoGebra para vocês entenderem melhor, porque fica mais fácil a gente fazer também, tá bom? Bem, então, aberto aqui a nossa janela do GeoGebra de atividades algébricas, né, o CAS, vamos começar trabalhando com ela aqui. Então, para ficar um pouco mais fácil, em vez de t, eu vou usar x, mas a gente já sabe que isso não altera em nada, tá? Então, vou enunciar aqui, A vai receber 1 mais c, que multiplica de x, dividido por 1 menos c, que multiplica de x, certo? Tá aí a minha função, que é a minha solução. Então eu vou derivá-la agora. Então b vai receber quem? A derivada da função a. Vou pedir para simplificar esse resultado aí, só para a gente ver se a gente consegue alguma coisa melhor, tá? No sentido assim, de melhor observar os resultados, tá? Então, simplificar que função? Função b. Tá ali. Agora, eu sei que a minha solução é meio de y ao quadrado menos 1. Então, eu vou chamar de d meio, que multiplica y ao quadrado menos 1. Apagar isso daqui, tá ali. Agora eu vou pedir para substituir no lugar de y a resposta a. Então, e vai receber o que? A substituição na expressão d, o que? Y por a. Cheguei nesse resultado. Também vou pedir para simplificar ali. Simplificar a função e. Olha lá. A única coisa que muda aqui é que aqui está o c e aqui está o e de x. Mas vocês podem observar aqui as mesmas características aqui desenvolvendo o quadrado, né? Então ficaria desse jeito, né? Só isso é e de 2x, mas as ideias são as mesmas. Então isso mostra que esse cara é solução do meu exercício. Beleza? Tá bom? Agora vamos ver o problema de valor inicial, tá?
Então vamos apagar aqui, né? Vou apagar a partir daqui, vou apagar a linha 2, vou apagar essas linhas todas aqui, para a gente ver o que vai acontecer quando a gente coloca a condição inicial y de 0 igual a 2, tá bom? Pessoal, quando eu coloco y de 0 igual a 2, quer dizer o quê? Que quando eu substituo x por 0, a minha resposta vai ser 2, certo? Então eu vou tentar resolver essa equação aqui. Então vai ficar o quê? 2, que é igual a menos c elevado a 0 é 1, né? Então vai ficar menos c menos 1. Deixa eu colocar aqui. Menos c menos 1 dividido por c menos 1. Tá certo? E aí eu vou pedir para... deixa eu refazer isso daqui. Vou apagar. Eu vou chamar de b, né? B vai ficar 2, que é igual a menos c menos 1 dividido por c menos 1, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque daí agora eu vou pedir para o GeoGebra resolver isso para mim, tá? Então, C, dois pontos, igual a solução de que equação? Da equação B, del 1/3. Então, a minha solução agora quer dizer o que? No lugar do C, eu vou substituir por 1/3. Então, vai ficar menos 1/3 e elevado a x menos 1, 1/3 e elevado a x menos 1, tá certo? Então, agora, eu tenho essa situação ali, tá? Então, agora eu vou começar, eu vou pedir para exibir a janela de visualização aqui. Porque daí agora eu vou colocar esse resultado ali, ó, tá? Então, eu vou dizer que y vai ser igual a, vou colocar entre parênteses, menos 1/3 menos 1/3, eu vou colocar um outro parênteses, né, aqui também, 1/3, que multiplica elevado a x menos 1 dividido por 1/3 que multiplica menos 1, tá certo? E essa aqui é a minha solução específica, né, da minha família, é a solução do problema de valor inicial, tudo bem? Esse é o meu resultado que eu tenho aqui quando eu substituo no lugar de C por 1/3, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, é aquela história de sempre, né? Compartilhe com os colegas de outras universidades, né? Pois, como eu sempre digo aqui no nosso canal, o conhecimento é algo que deve ser compartilhado. Um forte abraço para vocês, se cuidem e até a próxima.